Então, eu hoje vou falar da criptomoeda Helium, ou Helium, como vocês preferirem, a HNT. E porquê? Porque tem sido das criptomoedas mais constantes e daquelas que, em vez de estar a descer, continua a subir aos poucos. Porquê? Vou explicar porque é que tem um potencial gigantesco, mas também vou explicar porque é que eu não tenho Helium, quais é que são as minhas preocupações, o porquê é que eu acho que o potencial é mesmo muito, muito grande, mas existem riscos. Vocês comentem aí em baixo se têm, se não têm, o que é que acham. Vou explicar muito rapidamente o que é criptomoedas. Espero que esteja tudo bem convosco, pessoal. Isto não é um aconselhamento financeiro. As minhas redes sociais estão em baixo. Façam um gosto, subscrevam o canal. Bora lá. Então, pessoal, a Helium é uma das criptomoedas mais antigas que há. E a verdade é que já teve altos e baixos. Foi criada por algumas pessoas, entre elas um dos cofundadores do Napster. E numa fase inicial, o projeto Helium nem sequer era um projeto de blockchain. Era um projeto muito mais focado numa rede de internet, numa rede mobile, numa rede de Internet of Things, portanto de IoT, em que as pessoas tinham e disponibilizavam a internet. Uma espécie de P2P em termos de internet. Depois aparece um conceito de blockchain, aparece um conceito de altcoins e a partir daí o projeto transforma-se. No entanto, o projeto aparece sem muito barulho, até porque na altura não havia assim tanto barulho, mas ao longo do tempo vai levantando muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, de investidores, de VCs e por aí fora, eles levantaram mais de 300 milhões de dólares em 2, 3 anos. Claro que o interessante é ver que este dinheiro, em vez de ter sido antes da ICO, antes do lançamento da moeda, foi depois, o que pode ter a ver com questões de marketing, pode ter a ver com questões de mudanças estratégicas, ou pode ter simplesmente a ver com, ok, nós temos que escalar isto mais depressa, precisamos de mais dinheiro. Porquê? Porque se as outras criptomoedas que estavam a aparecer na altura começaram a levantar muito dinheiro, porque é que a Helium não poderia fazer o mesmo? Helium tem um tokenomics muito interessante, que é, ele vai acabar o max supply daqui a mais ou menos 2 anos, acho que em agosto de 2026, e nessa altura terá um max supply, acho eu, de 223 milhões, o que é bastante pouco por comparação com as criptomoedas de agora, que é tudo na casa dos bilhões. Outra coisa muito interessante é que daqui a 2 anos já temos as moedas todas cá fora. No entanto, a Helium, na realidade, é a moeda que tem que ser usada quando se usam dois tokens essenciais, que é o Mobile e o IoT. E estes dois tokens são usados para se pagar o consumo das duas redes que esta empresa, a Nova Foundation, tem. Está a ficar confuso? Então vamos lá por outra forma. A Nova Foundation é a dona, a criadora da rede Helium, com o token HNT, que tem dois tokens, que é o IoT e que é o Mobile. Se tu quiseres ter internet e trocar internet, disponibilizar internet, então na realidade tu ou pagas com mobile para utilizar aquela internet, ou se estiveres a disponibilizá-la, tu ganhas mobile ao disponibilizar a internet. O mesmo com o IoT. E para ter isto, portanto, se eu agora for uma pessoa que quer utilizar aquela internet, eu tenho que comprar moeda mobile. Para ter moeda mobile, tem que se comprar HNT. E então temos aqui um efeito dominó que pode ser bastante interessante. E porquê? Porque temos dois use cases, duas tentativas de solucionar problemas, cada um com o seu token, e que nós, para os termos, temos que na realidade ter o token main, digamos assim, o Helium. A questão, pessoal, é que a Helium nos últimos 2 anos tem feito tudo e mais alguma coisa. É daquelas criptomoedas que eu vou seguindo e que tem sempre notícias. A maior parte das vezes eu nem sequer as leio todas porque não dá. Eles estão sempre a ter uma parceria nova, uma coisa nova, um anúncio novo, uma funcionalidade nova, uma entrevista nova. Está sempre a acontecer demasiadas coisas. De forma muito resumida, a empresa mudou de nome e passou a ser a Nova Foundation, mudou de acionistas, vendeu uma parte gigantesca e é para aí que entraram os 300 milhões que eu vos estava a falar. Estes 300 milhões não entram na rede blockchain, entraram na empresa que fundou a rede. Portanto, na realidade, estes acionistas compraram uma parte do capital daquela empresa. A seguir, a própria Nova Foundation compra N empresas, mais na parte do hardware, mais na parte do software, da investigação, tudo e mais uma coisa para IoT e para mobile. Porque na realidade eles estão aqui a lutar com gigantes. E agora deixem-me voltar aqui atrás para explicar realmente o que é que eles querem fazer com isto. Qual é que é realmente a ideia? É eu, por exemplo, poder comprar um device qualquer, vamos supor que é isto, eu compro este device
e as pessoas que estão à minha volta podem utilizar a rede que eu vou disponibilizar. Eu ganho tokens, vamos supor, o mobile funciona igual para o IoT, eu ganho tokens ao disponibilizar a minha rede. A outra pessoa tem que pagar por estar a usar a minha rede. Então eu tenho que comprar um device hardware, que na realidade é um hotspot da rede Helium. E a partir daí, se muita gente for comprando este hotspot para disponibilizar a sua internet e as outras pessoas forem pagando, na realidade eu estou a vender um bocadinho a minha internet ou a ganhar dinheiro com isso. Isto é muito parecido com aquilo que, por exemplo, há uns anos existiu em Portugal e que ainda hoje existe, mas com preços muito menos apelativos, que era, as pessoas compravam painéis solares, mas aquela energia que era criada nos painéis, em vez de entrar na nossa casa, não, era injetada na rede e vendida à rede. Na altura, a preços bastante apelativos, em comparação com agora não é bem assim. Aqui é exatamente a mesma coisa, eu tenho internet, eu disponibilizo internet, alguém vai pagar. Eles depois criaram a sua wallet, depois houve ali uns problemas que eu acho que foram mais políticos do que outra coisa, porque depois a Binance de repente tirou a Helium da sua lista, deixou de estar na Binance, a Binance veio dizer que aquilo não tinha a qualidade necessária para estar na Binance, o que no limite é duvidoso, porque a Binance dá uns tempos para cá aceita moedas com muito menor qualidade do que a Helium, e portanto sinceramente eu acho que houve ali muitas outras questões e interesses que a Binance sobrepôs àquilo que deveria ser o seu serviço. A juntar a isto, a Helium estava naquela lista que há uns tempos a SEC mandou a dizer isto para nós são securities, e portanto a Helium estava lá, e faz todo o sentido que esteja, porque a Helium tem claramente uma empresa por trás, que é a Nova Foundation, e que é impulsionadora de uma expectativa de lucro. Eles ainda se mudam para Solana. Então há toda uma transformação para Helium correr em Solana. Tudo isto fez com que alguns investidores tremessem um bocadinho, até porque houve ali N problemas com a FTX, em que a Helium também estava metida lá pelo meio, a FTX tinha muito Helium e por aí fora, as coisas abanaram um bocado, mas a verdade é que Helium, apesar da enorme queda que teve, depois começa a subir e as coisas estão-se a manter. Eles começam a vender cada vez mais hotspots, e está claramente assim, mas a verdade é que há cerca de um ano isto era quase nada, e de repente agora começou a crescer a nível de marketing, porque imaginem, nos Estados Unidos, se vocês comprarem um Google Pixel, como este que eu tenho aqui, vocês compram um Google Pixel nos Estados Unidos e têm direito a não sei quantos tokens mobile para poder utilizar essa internet. E ainda têm direito a, já não me lembro, 50% de desconto ou algo assim parecido para comprarem os hotspots e a partir daí começarem a ganhar dinheiro com a internet que vocês vão vendendo. Mas não é só, eles entretanto fizeram uma parceria com a Telefónica, que vocês provavelmente já ouviram falar, que é uma rede gigantesca no México, eu acredito que seja a maior empresa de telecomunicações no México, mesmo ali ao lado dos Estados Unidos, e os utilizadores foram subindo. No entanto, há um ponto muito importante. Tudo o que é hardware é tudo criado por N empresas em que a dona é sempre a Nova Foundation. O que sinceramente, pessoal, a mim me levanta aqui algumas questões do porquê tantas empresas diferentes para criar todos os componentes dos IoTs e dos mobiles em termos de hotspot. Tudo o que é hardware. Não percebo, não consegui explorar o suficiente, e mesmo que tente explorar não vou conseguir perceber, ou pelo menos ter a certeza do porquê destas decisões. A verdade é que no meio disto tudo, é tudo muito confuso. É tudo muito confuso porque depois não sabemos qual é que é o objetivo de cada uma destas empresas, se é só fazer aquilo, se vão fazer outras coisas, quais é que são as dependências, onde é que elas estão. Em teoria, isto deve ser tudo fabricado na China ou perto disso. Já lá vamos. E tudo isto pode ser ou não um problema, mas há N coisas, até de um ponto de vista de transparência, que nós não sabemos. É aquilo a que eu chamo uma salganhada demasiado grande, de empresas, de fundações, de dinheiro, de redes, de tokens por aí fora. É demasiado complexo. Não de um ponto de vista de venda, porque isso é fácil, eu já expliquei aqui. Queres vender a tua internet, ganhar algum dinheiro com isso, está safo. De um ponto de vista de vender a ideia, vender o use case, vender a solução, o que é que soluciona, como é que te pode ajudar, é muito fácil. De um ponto de vista de investimento, em que às vezes queres saber bem qual é toda a estrutura que está ali por trás, é confuso. No entanto, o potencial é gigantesco. Porquê? Bem, primeiro, de um ponto de vista de criptomoedas, não há concorrência. Esta é a única rede que faz algo assim parecido. Depois, estão a ganhar utilizadores, mais ou menos nesta inclinação. A seguir, estão a ter parcerias muito interessantes. Mas ainda estão numa fase muito inicial. Reparem bem, existem mais ou menos 15 mil hotspots vendidos em todo o mundo. O que quer dizer que, apesar de eu não ter noção, eu vi um gráfico qual é que era a cobertura nos Estados Unidos e aquilo deve ser tipo 1%. E então isto vai bater naquela que é para mim a minha maior preocupação para ter Helium a longo prazo, que é a concorrência. Porquê? Pessoal, eu já trabalhei bastante em telecomunicações, mas de um ponto de vista mais de software, não de um ponto de vista de hardware, portanto, mais do ponto de vista da programação, é aquilo que eu faço. Aquilo que eu vos posso dizer é,
não existe um único motivo para a transferência, o acesso, a cobertura da internet ser feita desta forma, em vez de ser feita no espaço. Então qual é que é a grande concorrência que a Ilium tem? A de todas as grandes telecomunicadoras que estão a lançar N satélites lá para cima para existir uma cobertura total da coisa. No entanto, nestas aqui tu não ganhas dinheiro. Qual é que é neste momento o grande concorrente que está a aparecer aqui neste mercado? É a Starlink, que dá coberturas brutais em sítios onde, por exemplo, em Portugal, tu não tens mais nenhuma rede. No entanto, volta a bater na mesma tecla. Com a Starlink e com as outras todas, tu não ganhas dinheiro a vender a tua internet. Isto é um nicho de mercado. Por isso, é difícil nós percebermos qual é que é o valor ao qual poderá chegar. Quanto é que vale realmente este mercado em que nós compramos hotspots para vender internet e há outras pessoas que não têm hotspots, mas que compram essa internet porque é mais barata, porque é a única que dá acesso naquele bocadinho, o que quer que seja. Pessoal, como eu estava a dizer, reparem bem, temos aqui uma criptomoeda que começa a subir, está aqui a menos de $1, a 80 e tal, 70, 40 cêntimos por aí fora, e foi subindo, até que chegou aqui aos 54, 53 por aí fora. Aqui, muita gente que comprou aqui em baixo está milionária. Estamos a falar de 50 cêntimos, 30 cêntimos para $50. Isto são 100 vezes, pessoal. E a seguir, isto desce imenso. E aqui, no fim de 2022, início de 2023, está a $1,50, $1,13 e por aí fora. E continua durante esse tempo todo até começar realmente tudo a subir. E se repararmos bem, tem vindo a subir. Claro que vocês podem dizer assim, Luís, mas isto é uma subida muito pequena. Ok, é uma subida muito pequena por comparação com a descida que foi aqui. Mas passar em menos de um ano de $1,50 para 7, 8 dólares, reparem bem, já multiplicámos aqui um bocado. E não existem muitas criptomoedas que, se olharmos assim, têm uma tendência de crescimento nos últimos meses. Se olharmos aqui para Ethereum, o que é que vemos? Um crescimento muito parecido. Uma queda muito acentuada, mas obviamente não tão acentuada, porque Ilium, aquilo que fez por comparação foi voltar a estes valores praticamente que estavam aqui. Ethereum não o fez. Ethereum vem subindo, mas agora tem tido um bocadinho de descida. E a verdade é que Ethereum chegou aqui aos 4.000, principalmente quando apareceu o ETF de Bitcoin. Voltou lá passado uns tempos, mas não conseguiu romper e agora está a descer. E mesmo que Ethereum tão cedo não chegue aqui ao seu valor máximo, a verdade é que há muito pouco tempo esteve praticamente ao dobro do que está agora. Ilium tem tido uma tendência mais de crescimento, o que a torna, na realidade, muito apetecível para algumas pessoas. O que temos aqui é uma moeda que basta ter a adoção e o mercado ficar um bocado mais otimista agora com a descida de juros nos Estados Unidos, em princípio na próxima semana. Se tivermos uma moeda que passa de 8 para 50, já é bastante. Eu estou a mostrar-vos isto, pessoal, na Simple FX, que é o patrocinador do vídeo de hoje. Eu deixo o link em baixo para vocês se puderem inscrever. Se se inscreverem com o meu link, vocês têm descontos em comissões para sempre, o que pode fazer sentido que, mesmo que não usem agora, já ficam inscritos e têm isso para sempre e podem um dia usar mais tarde. Acima de tudo, passar que não estamos aqui só a falar de criptos, estamos a falar de forex, índices, commodities, metais, muitas ações, dos mais variados países, por aí fora. Pessoal, como vocês podem ver, houve aqui uma subida e é uma criptomoeda que realmente está a ganhar aqui algum espaço, está a ganhar aqui algum burburinho. O que faz com que me pareça que a curto prazo, a muito curto prazo, e quando digo curto prazo estou a falar até ao fim de 2025, onde eu acredito que até lá teremos um pico deste bull market, aquilo que pode acontecer é Ilium disparar bastante. E quando digo disparar bastante, reparem, Ilium, para chegar ao seu máximo histórico, tem que multiplicar mais ou menos por 8. E eu acredito que o fará com relativa facilidade. Existem alguns analistas que falam em 20 vezes fácil e 40 vezes a poder acontecer. Multiplicar por 20 ou 40, para mim já é bastante para uma moeda deste tamanho. A nível de tokenomics é excelente, porque já estamos quase no max supply. A partir de agora, a quantidade de moeda que existe mantém-se assim e, obviamente, a continuar a ser cada vez mais adotado, vai haver cada vez uma maior procura. Eu acho que o problema aqui da concorrência é um dos maiores problemas. O segundo maior problema é que isto precisa de vender hardware. 15.000 hotspots é muito pouco. Se vocês forem bem a ver, tudo o que é atualizações do lado não do mobile, mas do lado do IoT,
não acontece nada há demasiado tempo. É como se eles tivessem desistido do projeto e tivessem só no mobile. O que pode fazer com que alguns investidores fiquem a pensar, epá, mais cedo ou mais tarde eles desistem de tudo e passam para outra. Nunca é muito bom quando isto acontece sem se explicar bem o que está aqui a acontecer. Depois, eles estão a tentar lutar contra uma coisa que já está bastante instalada, que é toda a operação de fazer com que a internet chegue a todo lado, e é muito difícil vencer um colosso destes. E, como eu disse há bocado, não esquecer que todo o hardware, acho eu, é feito na China. O que quer dizer, se for Trump a ganhar as eleições, vamos ter claramente aqui um boicote à China de alguma forma. Vamos ter aqui sanções ou vamos ter aqui pelo menos taxas muito altas. O que pode fazer com que deixe de ser apelativo comprar estes hotspots. O que me leva só a duas perguntas que é provavelmente o que vocês têm. Que é, primeiro, qual é que é o potencial? Eu acho que o potencial de Helium é muito grande. Não é o potencial que eu acredito que tenha, por exemplo, uma Toncoin ou uma Near. Mas tendo em conta que está muito cá mais abaixo, eu acho que o potencial de multiplicar por 8 ou por 10 é um cenário bastante realista. No entanto, parece-me que a longo prazo Helium não terá a velocidade suficiente para realmente ganhar um grande mercado. O risco aqui é grande. Eu não invisto porquê? E esta é a segunda pergunta e a resposta para mim é esta. Primeiro, a confusão é demasiado grande de um ponto de vista de estrutura. Eu não consegui perceber o suficiente de tudo o que está a acontecer para me sentir confortável. Mas também é verdade que eu estou numa fase em que estou a arriscar muito menos de um ponto de vista de criptomoedas. Se eu quiser arriscar, Helium tem um grande potencial de retorno muito alto. O segundo motivo pelo qual eu não invisto em Helium é, lá está, a concorrência. No entanto, deixem-me dar aqui a minha ideia o mais transparente possível. Eu acho que Helium a longo prazo pode ter muitas dificuldades em ganhar o seu espaço e manter-se. Mas, a curto prazo, devido à especulação, devido à adoção que vai ter no próximo ano e meio, pode não ser muito, mas vai ser a crescer, com o max supply a ser atingido e com toda a especulação que poderá haver, principalmente se o mercado de cripto ficar maluco com a descida dos juros dos Estados Unidos, a descida dos juros da Europa e essas coisinhas todas, se o mercado realmente ficar maluco, Helium vai subir muito, acho eu, e pode fazer com muita facilidade 8, 10 vezes. Quem quiser arriscar para o próximo ano e meio pode ter aqui um retorno interessante. Mais a longo prazo pode ser complicado. Pessoal, esta é a minha análise o mais sincera possível. Se vocês quiserem comprar Helium, está o link em baixo das corretoras nas quais eu tenho alguns descontos nas comissões, vocês estejam à vontade. Eu não tenho Helium, mas reconheço o potencial e vou ficar atento porque se as coisas começarem a fazer mais sentido, eu venho aqui dizer também para vos dar uma nova opinião. Pessoal, espero que tenham gostado, comentem, digam se têm, se não têm, o que é que acham que é o potencial. Um abraço, até à próxima.